Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. E voltamos em mais um episódio do podcast para falar de algumas novidades da nossa querida locadora vermelha. Hoje em dia já temos várias opções de streamings, né? Como Disney Plus, a HBO Go, o Globoplay, a Amazon Prime e logo menos, né? Chega pra gente aqui no Brasil o HBO Max. Mas, como todo mundo sabe, né, a Netflix ela é a mais popular aqui ainda no Brasil, né? Também acho. Aliás, a Netflix foi a pioneira em produzir conteúdo original. E a sua primeira websérie foi House of Cards, em 2013. Fundada em 1997, podemos dizer que a Netflix, em maio de 2018, passou a Walt Disney Company e se tornou a maior empresa de entretenimento com o maior valor de mercado no mundo. Sim, apenas 153 bilhões de dólares. É muita coisa. Meu Deus, muito! De forma a apresentar os seus títulos originais em cinemas e festivais, a Netflix desenvolveu em 2020 um novo tema de introdução, juntamente com Hans Zimmer. Então sim, atualmente as produções originais do streaming estão concorrendo em premiações, até o Oscar. Legal, né? Eu lembro que eu fiquei muito chocada quando eu vi a Netflix entrando no Oscar pela primeira vez. Eu falei, nossa, agora sim começou a era dos streamings no Oscar. Acho que o primeiro filme que entrou no Oscar foi aquele do irlandês, não foi? Ou teve algum antes? Que eu lembro é esse daí. Não sei se teve algum antes. Então. Bom, e como de costume, né? Todo mês a gente tem vários lançamentos novos na Netflix. Seja conteúdo original ou não, né? Alguns conteúdos que não são originais, mas que a Netflix compra, né? O direito de poder passar na plataforma deles. Então a gente escolheu algumas produções originais para comentar com vocês. E o primeiro filme que eu escolhi foi Fuja. O filme, que teve a estreia em novembro de 2020, só estreou na Netflix esse ano, no dia 2 de abril. Para quem não conhece a história, fala sobre a Diane, que é interpretada pela atriz Sarah Paulson. Eu adoro os filmes que ela faz e todas as séries. Você também, Laura? Então a Diane, ela criou sua filha, que usa cadeira de rodas, mantendo-a totalmente isolada do mundo exterior. Mas quando a Chloe, que é interpretada pela atriz Kiera Allen, descobre os segredos sinistros da sua mãe, tudo que ela acreditava ser verdade começa a desmoronar. Então é um suspense bem interessante. Esse você assistiu, Laura? Assisti. Eu curti muito. Apesar de eu não ser muito fã desses estilos de filmes que são meio terror psicológico, né? Esse daí eu achei que não era tão forte assim. E eu curti. É uma história que prende a atenção, né? Não sei se com você foi assim, mas foi. Prendeu muito a minha atenção até o final. O final foi assim, não era algo que eu esperava, mas eu achei bem diferente. Não sei se você curtiu o final. Curti. Eu achei assim, não tava esperando. Então. Na verdade, eu curti e não curti, né? Porque eu queria que tivesse acontecido uma coisa, que é eu acho que, tipo, todo mundo que tá assistindo o filme espera que isso aconteça, né? Sim. Mas também o jeito que terminou também foi bom, sabe? E sabe o que é o interessante desse filme? Que a protagonista, a atriz Kiera Allen, né? Que dá a vida à personagem Chloe, ela é cadeirante na vida real. Eu realmente não sabia disso. Eu só fui saber depois. E Fuja é o seu primeiro grande papel da sua carreira. Segundo a Variety, essa é a segunda vez que Hollywood tem uma cadeirante como estrela. A primeira foi lá em 1948, quando Susan Peters estrelou o suspense The Sign of the Ram. Mesmo com os avanços e tratamentos mais humanitários, é preciso pontuar que as pessoas com deficiência ainda são consideradas minorias sociais. Quando se fala em minoria, a gente não está se referindo à quantidade, mas à falta de representatividade no espaço público, como na televisão, nas novelas, jornalismo, cinema, entre outros. Então é muito legal, né, que colocaram só em 2020, pela segunda vez na história do cinema, né, uma protagonista que é cadeirante na vida real também. E vamos
vamos torcer para que isso aconteça mais vezes, né? Que mais filmes coloquem, né? Filmes ou séries, enfim, coloquem essa representatividade, né? Sim, porque normalmente eles usam atores e atrizes sem deficiência, né? Para interpretar personagens com deficiência. Então, eu achei bem legal, né? Essa representatividade, ter colocado uma cadeirante fazendo papel de cadeirante. E o filme, ele tem sido muito comparado com a série The Act, da HBO. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas eu não assisti ainda. Mas eu conheço a história, a real, né? Que é baseada. Sim, porque ela é uma série baseada em fatos reais e foi lançada lá em março de 2019 pela Hulu. E conta a história da Gypsy, que é uma garota de 22 anos na época, que juntamente com seu namorado Nick, a armaram para matar sua mãe, a Didi Blanchard, que ama a filha mais do que tudo no mundo e larga tudo para dedicar e cuidar da filha, já que ela sofre de várias doenças graves. A série não esconde, já no início, que Gypsy, na verdade, não tem nenhum problema de saúde e é extremamente capaz de se virar sozinha, ao contrário do que sua mãe diz. E aos poucos, a jovem passa a questionar a mãe e a si mesma sobre as suas capacidades e doenças. A gente sabe que a Didi, ela sofria de uma doença chamada de Síndrome de Munchausen por procuração, que ocorre quando alguém próximo da criança, quase sempre a mãe, de forma persistente, produz de forma intencional sintomas na criança, fazendo que essa seja considerada doente ou provocando ativamente a doença, colocando-a em risco e numa situação que requeira investigação e tratamento. Às vezes, existe por parte da mãe o objetivo de obter alguma vantagem para ela. Nas formas clássicas, entretanto, a atitude de simular produzir a doença não tem nenhum objetivo lógico, parecendo ser uma necessidade intrínseca ou compulsiva de assumir o papel de doente, que tem a doença que pode ser em você mesma, né? Ou na pessoa que você cuida, que aí é a doença por procuração. O comportamento é considerado como compulsivo, no sentido de que a pessoa é incapaz de abster-se dele, mesmo quando conhecedora ou advertida de seus riscos. Apesar de compulsivos, os atos são voluntários, conscientes, intencionais e premeditados. Então eu acho, né, que em Fuja a mãe pode ter essa síndrome por causa dessa comparação com a série, porque a gente vê, né, que ela mantém a filha isolada do mundo exterior e fica dando muita medicação para ela, né, como se ela tivesse várias doenças e ela não tem, que é o objetivo de manter a filha ali perto dela, né, da filha amar ela, da filha ficar só com ela e ter atenção só para ela. Então pode ser que não de forma explícita, o filme mostra que talvez a mãe tenha essa síndrome. Não sei se você acha isso também, mas... Não, eu concordo, eu acho que sim. E ela acaba ficando cada vez mais pirada, né? Tipo, sim, ficar com medo da filha dela descobrir a verdade. Então, sei lá, tem hora que é meio creepy, assim, porque você vê que ela passa dos limites, sabe? Com o jeito que ela trata a filha dela e tal. Sim, ela vê que a filha dela já tá mudando de comportamento, ela já aumenta a dose do remédio, já dá outro remédio pra filha dormir. Aí começa a falar pros médicos que é problema do remédio, né, que foi alterado, que daí ela tem alucinações. Só que na verdade a filha não tem nada, ela apenas... Na verdade no filme ela nem anda de cadeira de rodas, né, é o remédio que a mãe dá pra ela que deixou a perna dela sem movimentos, tanto que ela tomava. Mas fica a dica aí desse suspense, terror psicológico, que já está disponível na locadora vermelha. Ginny e Georgia é uma série, né, original da Netflix que estreou esse ano, em 2021, e por muitas pessoas que estão assistindo a série, né, que já viram, estão comparando com Gilmore Girls, porque conta a história de uma mãe e de uma filha, né, e a relação explosiva entre elas. Sim. E bom, a Ginny Miller, ela tem 15 anos, e às vezes ela se sente mais madura do que a sua mãe, a Georgia. É uma mãe que teve a Ginny muito nova, né, então ela é uma mãe nova também. Ela não é, assim... como a gente imagina que geralmente são as mães, que já são bem mais velhas, né? Mais ou menos assim, na faixa de uns 40 anos e tal pra cima. E depois de muitos anos vagando, né, pelos Estados Unidos, a Georgia, que é a mãe, finalmente decide se estabelecer em um lugar. E a Ginny vai aprender, né, como que é a vida normal de uma adolescente. Porque desde que ela nasceu e também teve o outro irmãozinho mais novo, né? Eles viviam viajando, né? A Georgia, que é a mãe, ela vivia casando com
vários caras, ou morava, né, com vários caras e tal, pra conseguir sobreviver. E o que eu achei legal nessa história, nessa série, na verdade, é que não existe um protagonista. Tipo, a Ginny é a protagonista, a Georgia também, e o filho dela mais novo, que a gente conhece um pouco da história dele, mas ele tem um pouco de protagonismo, né? E é legal porque a gente vê, assim, a série através do arco de cada um e a relação dos três como família, né? E também a relação das duas como mãe e filha, né? E também como mãe e filha com uma idade, assim, não tão longe, né? Meio que próxima, assim, por ela ter tido nova filha, né? E eu achei bem fofa, assim, a série. Eu achei que ia ser mais uma série de... adolescentes? Drama adolescentes, assim. Eu sabia que tinha também a história da mãe dela, mas eu falei assim, vai ser igual a todas as outras séries, mas ela é um pouco diferente. Tem alguns elementos diferentes, assim, na série, e ela é super rapidinha de maratonar, apesar dos episódios serem um pouco longos, né? Não é tão rapidinho assim, né? Os episódios. Mas a série te prende, você acaba assistindo tudo, assim, no máximo 2 dias, se você pegar pra ver tudo. Tipo eu, né? Eu acho que eu terminei em 2 dias. Ah, é? Eu acho que eu também terminei em 2 dias, se eu não me engano. E eu curti muito, assim, o arco mais da Georgia, que é a mãe, do que da Ginny, porque a Ginny eu achei ela uma adolescente meio chata. Ai, a Ginny tem umas horas que irrita, né? Sim. Porque, tipo, você vê lá que a Georgia, ela faz tudo pela filha, né? E ela é uma mãe muito legal. E só que a Ginny, às vezes, não reconhece isso, né? Então, ela é meio birrenta, não sei. Ela quer fazer tudo do jeito dela e ela se irrita com a mãe dela, né? Então, ela é bem rebelde. Aquela adolescente rebelde. Então, eu também concordo com você. Eu gostei bastante do arco da Georgia, ainda mais quando vai aprofundando um pouco da história, de tudo que ela passou na vida dela, né? E por que levou ela a fazer aquelas coisas que ela fez e deixou um gancho pra segunda temporada, e eu tô muito ansiosa. Então, isso que eu ia falar. Tomara que tenha uma segunda temporada, porque ficou, né, um final aberto aí, com um super gancho. E que nem você falou, é muito interessante ver, né, a história da Georgia, porque mostra que ela é uma pessoa que, desde novinha, né, saiu de casa muito nova, porque ela sofria abusos na casa dela, tanto psicológico quanto, né, abuso sexual acho que, não sei se era do padrasto dela, né, se eu não me engano. Não lembro, mas acho que sim. E ela sofreu na vida dela também, né, depois. Então, daí depois ela sofreu mais ainda, porque ela saiu muito cedo de casa e teve que pedir ajuda para pessoas que abusavam disso, né, dela, de dar ajuda em troca de pedir alguma coisa para ela. Então, ela sofreu e ela teve que passar por tudo isso com a Ginny pequenininha, né? Então, várias vezes ela viu a Ginny, ela quase perdeu, né, a guarda da Ginny, tanto que ela fugiu, né, porque ela ia perder a guarda e ela não aceitava isso e tal. Então, assim, a gente vê essas coisas, a gente fica com dó da Georgia e com raiva da Ginny, né, só que a Ginny não sabe de tudo isso que a mãe dela passou. Ela não tem nem ideia. Quando ela vai descobrindo aos poucos, ela só fica com mais raiva ainda, né, da mãe dela. Ao invés de, sei lá, conversar com a mãe dela e tentar entender o lado dela também, né? Minha segunda escolha foi a série Quem Matou Sarah, que estreou em 24 de março de 2021 na Netflix. A série mexicana tá dando o que falar. Tá mesmo. A trama acompanha a jornada conturbada de Alex, que foi acusado injustamente pela morte de sua irmã, a Sarah. Após passar 18 anos na cadeia, ele ganha sua liberdade e vai usá-la para se vingar da poderosa família Lascano, que o colocou na prisão. Além de, obviamente, fazer de tudo para descobrir quem foi o responsável pelo assassinato da sua irmã. Um aspecto interessante da série é que a narrativa brinca com o tempo e usa o presente e passado para costurar a história. Dessa forma, a gente é movimentado entre o que acontece no momento atual e o que aconteceu 18 anos atrás, o que deixa todo o enredo mais interessante. Além, é claro, de nos possibilitar de construir a cronologia dos fatos junto com o andamento da série. No final da primeira temporada, o Alex encontra o segundo diário de Sarah
e os espectadores ficam sabendo que a sua saúde mental não estava em boas condições e várias teorias já estão sendo criadas. E no final também, né? Eles mostram uma prévia da segunda temporada da série, que vai retornar dia 19 de maio. Então tá chegando. Tô ansiosa porque eu confesso que essa prévia me prendeu mais que a primeira temporada. Então, sabe o que eu ia comentar? Eu tava assistindo com a minha mãe essa série, né? A gente assistiu juntas. E eu tava conversando com ela, eu tava falando assim que o México, essa é uma produção mexicana, né? E eles não são, assim, os melhores das séries latinas, sabe? Eles não são os melhores em fazer série, porque eles começaram agora. Eles são bons em fazer novela, né? Em telenovela. Eu tava falando pra minha mãe que várias das coisas que aconteceram na primeira temporada, pra mim, já tava bem previsível, sabe? Pra mim eu não achei tanto, não. Tipo, não desconfiava quase de ninguém. E eu desconfiei. No segundo episódio, eu lembro que eu falei pra minha mãe, assim, eu falei assim, ó, tal pessoa foi quem matou Sarah. Aí a gente, tipo, cada vez mais vai confirmando isso, sabe? E tipo, fica suspeita, né, de que é, sim, essa pessoa que eu desconfiei. E a minha mãe falou assim, nossa, ó, você tinha razão e tal. E de outra coisa também que eu falei pra ela, eu falei assim, ó, quer postar aqui, não sei o que lá, não sei o que lá? Eu falei assim, porque é muito previsível algumas coisas. Então, assim, em questão de roteiro, é bom o roteiro deles, né, a história é muito boa, prende a gente a série inteira, né, a temporada inteira. Mas, assim, em questão de roteiro, eu acho que é um pouco ainda fraco, sabe? Existem séries que são nesse estilo mais investigativo, assim, que deixam a gente bem mais curioso e tal. Mas uma coisa que eu gostei bastante de Quem Matou Sarah é que no final deixa a gente criando teorias. E tipo assim, meu, que série! Verdade. Que série nesse nível, né? Tipo assim, simplesinha, né? Porque essa série perto de, sei lá, de WandaVision, por exemplo, ou de Game of Thrones, ou de Dark, essa série é bem fraquinha. E ela conseguiu prender a gente, deixar a gente criando teorias. Tipo, eu lembro que eu terminei a série e eu fui direto pra internet pra ver o que a galera tava achando, né? Naquele aplicativo que a gente usa, que a gente já comentou, né? No nosso Insta, que a gente usa de série pra marcar os episódios. E eu vi que bastante gente tava comentando teorias lá. Eu falei, nossa, olha que legal, né? Sim, tem gente que já fez vídeo falando o final explicado da série. Então, tipo, pode ser que a gente assista a continuação e não seja nada do que a gente teorizou, porque então. a gente sabe que latino, né, tipo a gente aqui no Brasil, e mexicano, argentinos, gostam de um drama, né? Familiar, né? Um drama familiar, uma briga, assim. E a galera geral se pegando, né? Entre a família. Verdade. Tanto que eu falei pra minha mãe, eu falei assim, quer apostar quanto que na segunda temporada vai ter alguma coisa que vai acontecer, assim, de mais chocante, assim, que a gente vai falar assim, nossa, não acredito que aconteceu isso, tipo, sei lá, alguém vai morrer, ou, não sei, alguma coisa assim, eu acho que alguma coisa vai acontecer, porque é estilo novela, sabe? Sim, novela mexicana. Bem isso mesmo. Mas eu tô ansiosa pra assistir, porque muda total o pensamento que a gente teve na série toda, né? Igual você falou, realmente mostrou aquela pessoa que pode ser que ela que matou a Sarah, né? Mas será realmente que aquela pessoa fez aquilo, né? Então, ainda não confirmou. Então, depois da prévia da segunda temporada, né? Nada disso pode ter acontecido. Então, fica aí a dica dessa série mexicana, Quem Matou Sarah. Vale a pena assistir, ainda mais que a segunda temporada já vai estrear mês que vem. Então, dá pra maratonar. Acho que são 10 episódios, né? Não são tão longos. Então, em 3 dias você termina, igual eu. I Care a Lot, ou em português Eu Me Importo, é um filme original da Netflix que estreou dia 19 de fevereiro de 2021. E é meio que assim, um suspense, comédia, não sei, mas eu acho que é. Humor ácido, eu acho que tem. Também. E, bom, o filme Eu Me Importo, né, conta a história da Marla Grayson, que é uma renomada guardiã legal que gosta de ficar com pessoas idosas e ricas. Às custas da última idosa que ela pega, né, pra ser a guardiã, ela leva uma confortável vida de luxo, porque essa velhinha, né, que ela acaba cuidando é, tipo, muito, mas muito rica. E quando ela pensa ter encontrado uma nova vítima perfeita, ela descobre que essa velhinha, né, que ela pegou pra cuidar, ela guarda segredos perigosos.
E daí, com base nisso, né, a Marla vai ter que usar toda a sua astúcia, né, vamos dizer assim, pra continuar viva, porque ela acaba se envolvendo com umas coisas muito perigosas, real, oficial, assim, tipo, coisa com tráfico e gente de máfia. Tem aquele ator que faz Game of Thrones, o Tyrion. Sim, o Tyrion. E tipo, ele tá muito diferente porque ele tá assim, tipo, um cara de vilão mesmo, sabe? E uma coisa que eu gostei nesse filme, por isso que eu tô recomendando, né? Na verdade, são duas coisas. Que, na verdade, não existe um vilão nesse filme. Existem dois vilões que brigam entre si. O que você acha, Gil? Eu também acho. Acho que tem dois vilões. Então, porque a gente tem de um lado a Marla Grayson, né? Que é essa guardiã aí. E que ela pega, tipo, os velhinhos e ela engana total, sabe? Ela pega os velhinhos ricos, assim. E ela acaba, por ordem judicial, né? Ela consegue enganar o juiz. E o juiz dá o direito dela ficar cuidando de toda a herança, né? Do idoso e tal. Então, tipo assim, você assiste o filme e você fala assim, meu, essa mulher é muito trambiqueira, né? Tipo, engana os velhinhos pra caramba. Mas ela é muito esperta, né? Acho que ela usa isso a favor dela, Sim. da pessoa ser idosa, né? Então ela acha que os idosos já são mais frágeis, mais fáceis de enganar, né? Então ela vai lá conversar com os idosos e joga eles no asilo, simplesmente, né? Enquanto fica cuidando de todos os bens, toda a herança e aproveitando a vida dela, né? Então, daí a gente começa assistindo o filme achando que ela que é a vilã, né, do filme, e por causa dela fazer tudo isso, só que daí chega, né, essa outra velhinha, essa última velhinha que ela acaba cuidando, só que ela tem um contato lá, que eu não vou contar quem é, e ele também é o vilão do filme, né, se você for ver bem. E daí acaba os dois, tipo, eles têm lá a briga entre eles, né? Mas eu fiquei pensando assim, nossa, é meio que vilão brigando com vilão, né? Os dois fazem coisas erradas, os dois não estão certos. Eu achei muito interessante isso no filme, que é a primeira vez, né, que eu vejo isso. O segundo ponto que eu achei legal no filme, que é porque eu indico também, é que a Marla Grayson, junto com a companheira dela, né, a parceira dela no crime, né, vamos dizer assim, nessa vida de crime. Sim, porque é crime, né? Porque é crime. O que elas fazem. E ela também é a parceira de vida, né, da Marla Grayson. E tipo assim, as duas, você vê desde o início que elas namoram, que elas moram juntas e tal. E não é uma coisa que o filme, assim, fica batendo nessa tecla, sabe? Tipo, eles colocam uma coisa normal, sabe? Sim, verdade, isso que eu ia comentar. Eles não precisam mostrar, né? Sim. Falar, colocar em palavras que elas são um casal. Tipo, só é colocado ali, dá a entender aquilo e não tem uma explicação. E tipo, isso é uma coisa legal, porque hoje em dia você vê que se for ter um filme, né, com essa temática de ter pessoas, casais, né, que são LGBTs, eles precisam explicar o porquê que aquele casal tá junto. E no filme do Eu Me Importo, Sim, não. é verdade. Elas simplesmente estão juntas, como se fosse um casal, um homem e uma mulher, que os dois são parceiros Normal. no crime, normal. E ninguém comenta nada, né? Isso que é legal. Eu achei muito legal nisso, então esses dois pontos foram que fizeram eu escolher esse filme pra indicar, né? E é um filme divertido, assim, que você assiste e você torce. Você não sabe pra quem você torce? Porque você acaba gostando, né, da personagem principal. Eu gostei bastante. E o tanto que o final, né, achei bem legal o plot. Tem um plot twist bem interessante no final. E eu fiquei chocada. Confesso que fiquei chocada com o final. Então acho que vale muito a pena vocês assistirem. Sim. Lembra do ator Dylan O'Brien. Após o sucesso de Teen Wolf e Maze Runner, o ator volta para as telonas no filme Amor e Monstros. Não tem como não gostar dele, né? Fala sério. O filme acompanha a história de Joel, que é interpretado pelo Dylan, jovem adulto que vive no mundo pós-apocalíptico, onde monstros gigantescos eliminaram 95% da humanidade. Os poucos sobreviventes ocupam colônias subterrâneas, tentando ficar em segurança. Ao descobrir onde está morando a sua namorada da adolescência, ele decide reencontrá-la.
Só que isso significa passar pelo menos 7 dias na superfície, fugindo de criaturas gigantes que querem matá-lo. No meio do caminho, o Joel encontra outros sobreviventes astutos, como o cachorro Boy, além do Clyde e a Minnow, que lhe ensinam tudo sobre os monstros e a natureza que os cerca na superfície. Algo que depois se tornará um guia de sobrevivência criado por Joel para ajudar outros grupos em suas jornadas pela Terra. O filme foi lançado pela Paramount Pictures em alguns cinemas dos Estados Unidos e em vídeo sob demanda em 16 de outubro de 2020 e foi internacionalmente lançado pela Netflix em 14 de abril de 2021. E o mais interessante é que o filme foi indicado ao Oscar desse ano na categoria de melhores efeitos visuais. E eu super acho que merece. Não só por causa que é um filme do Dylan, mas porque eu me surpreendi real, né? Com a qualidade dos efeitos. Porque você fala, nossa, eu vou assistir um filme aqui de, sei lá, ele é a comédia romântica de adolescente com aventura, né? É uma mistura desses dois gêneros. E aí você pensa, deve ser um filme de baixo orçamento, né? Como todos são, mas realmente me surpreendeu os efeitos visuais. Os monstros estão muito legais. Então, quando eu comecei a assistir o filme, também me surpreendeu bastante. Eu não sabia, né, sobre o que se tratava, porque eu não tinha visto o trailer, mas daí eu vi que ele explica no começo, né, o que aconteceu, né, ele vai narrando o que aconteceu no apocalipse, no pós-apocalipse, e tipo, fala que os bichos lá se mutaram e ficaram diferentes e tal. Eu fiquei assim, meu Deus, como que eles vão representar esses bichos aí? Né, os bichos gigantes. Então, porque eles que são, né, tipo, como se fossem os vilões do filme, né, os bichos, que você tem que lutar contra eles, mas, tipo, realmente surpreende muito o CGI dos bichos e tá muito legal. Eu não sei quem são os outros que estão concorrendo com efeitos visuais no Oscar, né? Tipo, eu tô meio por fora esse ano. Mas eu acho que ele é um fortíssimo candidato, porque ficou bem bom mesmo. Sim, é um filme rápido, né? E no começo você vai assistindo e não me prendeu muito, eu confesso também pra vocês. Fui assistindo, não foi me prender na história, mas depois é muito legal, sabe? Eu me surpreendi com o filme, a mensagem que o filme passa também, então eu achei bem interessante a proposta, né? E aí o título é Amor e Monstros, né? Ele vai atrás lá da menina, então não vou dar esse spoiler do que acontece no final, se ele fica ou não com a menina. Mas é bem interessante. Eu achei no final ele acaba tendo que lutar com um monstro, né? Achei bem rápido, mas não aquele rápido que tipo, nossa, já acabou, sabe? É rápido, mas acontece tudo o que tinha que acontecer no tempo certo. Então, eu super recomendo esse filme, principalmente também pelo Dylan Bryan, que é meu crush eterno. O Dylan não erra nos filmes e nas séries, ele só faz coisa boa, então pode assistir que já está disponível na Netflix. Mock é um filme original Netflix também, né, que estreou dia 3 de março de 2021 e em inglês ele chama Mock Girls Fight Back. Em português foi traduzido para Quando as Garotas Vão à Luta, né? É um filme de comédia adolescente, meio que drama adolescente também. Conta a história de garotas, né, que se juntam numa cidade pequena do Texas e para formar um movimento feminista. E daí, a partir daí, elas criam, né, uma revolução. Inspirada pelo passado da mãe, como Riot Girl, que esse é o nome dela, né? Antiga integrante do feminismo punk dos anos 90, a Vivian, que é a filha, né? Ela decide começar uma mobilização na própria escola. E esse filme, pelo que eu tava vendo, ele é baseado, acho que, né, num livro. Sim, foi a adaptação. Foi uma adaptação. Então, que nem eu tava comentando com você, né? Eu já tinha visto várias vezes o cartaz desse filme na plataforma, né? Mas eu não tinha dado bola, assim. Eu falei assim, esse filme deve ser muito adolescente. Daqueles adolescentes, tipo assim, sei lá, 12 anos, 15 anos. Porque parece
parece, né, um pouco a capa. Mas esse filme é muito legal, tipo, em questão, assim, de mostrar essa luta das meninas dentro da escola, né? Porque são coisas que realmente acontecem, né? Aconteceram e ainda Sim, acontecem em acontece. algumas escolas. E não só escola, né? Mas também ambiente de trabalho e tal. Mas é legal que, tipo assim, a Vivian, né? Eles mostram que a Vivian, quando ela chega na escola, é o primeiro dia de aula dela do... Eu acho que, pelo que eu entendia da tradução, é a primeiro ano dela do colegial, sabe? Como se fosse o primeiro colegial. Aham. E ela tá indo pra escola no primeiro dia e mostra que existem vários grupinhos, né, dentro da escola. Então tem as meninas que são as líderes de torcidas e elas se vestem de tal jeito. Aí tem as meninas do esporte que se vestem de outro jeito. Tem as meninas um pouco mais nerd e tal. E assim vai, né? Então tem vários estilos de meninas e dentre todos esses estilos tem ela e a amiga dela, que são meio na delas, assim, que não são nem quase de nenhum, não se encaixa em nenhum estilo e tal. E daí existe como se fosse um vilão nessa história, que é um menino, né, que ele é o mais famosinho lá, que ele é o que joga, é o capitão do time, né, Futebol, né? ele joga É futebol o popular da americano. escola, que todo mundo quer ficar com ele, né? Isso, exatamente. Aí a gente acaba vendo que ele não é, tipo assim, o príncipe encantado, né? Porque ele é um cara super preconceituoso, acaba tendo umas atitudes de racismo, né? Quando Sim. mostra o arco de uma menina que ela é negra e ela entra na escola, ela tá pela primeira vez lá na escola e ela acaba sofrendo racismo por parte desse menino que, né, pega no pé dela e tal. E daí a Vivian, né, fica inconformada de ver tudo isso. E ninguém fazer nada, né? E ninguém fazia nada. E ela lembra de quando a mãe dela fazia parte, né, da revolução que teve lá nos anos 90, né, desse movimento punk, feminismo punk, né. E daí ela resolve trazer isso de volta. Então ela, de uma forma meio anônima, começa a entregar panfletos na escola, com vários recortes e tal, de coisas meio dos anos 90, assim. E com isso, todas as meninas da escola inteira se juntam contra esse estilo meio... Estilo não, com esse jeito, né, machista da escola ser, porque até a diretora é um pouco, né, machista e... Nossa, muito. A diretora é muito. Aquela cena lá do. Acho que é uma bolsa de estudos, né? Que os Uhum. alunos iam ganhar. E, tipo, ninguém tava concorrendo, só tava concorrendo esse jogador popular da escola, né? Tipo, como assim? Só ele concorrendo? E aí, com esse movimento, né? As meninas se reuniram e falaram que a outra menina, que é capitã do time de futebol feminino, ela também merecia concorrer, né? E fiquei muito chateada nessa cena, né? De quem foi que ganhou a bolsa. E isso mostra o quanto até a diretora, sendo uma mulher, defende os homens da escola Os e não as meninos. meninas. Exatamente. E é meio triste nessa parte aí, porque você vê que a menina que perdeu na hora, ela começou a chorar, né? Porque também, além dela perder, ela foi humilhada lá, porque o menino, o idiota lá, começa a se achar. Nossa, sim. E daí você vê todas as meninas que estavam torcendo por ela também começam a chorar, cada um ali no seu cantinho. E tipo, isso é muito, né, meio... A gente fica meio emotiva, assim, de ver, porque é triste, né? Elas estavam tentando lutar por uma causa e tal, e tentando ajudar a menina, porque elas falam que essa menina que tava concorrendo, ela ganhou vários campeonatos já, e o menino lá com o futebol americano, com o time dele, eles não tinham ganhado quase nada. Eles não eram tão bons assim. Então... Sim, então elas se sentiram derrotadas novamente, né? Sim. Pelos homens nessa cena, então... Então, e esse filme, assim, a gente quase não deu bola, né, eu e você, a gente quase passou reto por esse filme, mas ele é um filme super importante, né, principalmente nos dias atuais, e que tem essa representatividade feminina, né, então é muito legal, vale muito a pena esse filme. Ele não tá com uma nota muito alta, assim, na Netflix, mas eu recomendo muito. Não leve em consideração as notas da Netflix, porque os estagiários não assistem os filmes. Verdade. Mas eu recomendo muito esse filme. Tem umas cenas fofinhas, é muito legal. Tem umas músicas legais. É muito fofinho, né? As cenas de romance do filme tem também, né? Por causa de ser adolescente. E eu adoro a atriz que faz a mãe da principal, né? A Amy Poehler. Adoro essa atriz de comédia. E o legal é que ela dirigiu o filme também. Então acho que vale a pena, né? Um filme dirigido por uma mulher.
Bom, mas essas foram algumas indicações nossas da Netflix. Lembrando que tem várias outras produções originais que saíram este ano na Netflix. Vários documentários que eu cheguei a assistir, né? De teorias de conspiração, de serial killers, que eu amo. E eu super recomendo também. Sim, eu também assisti alguns documentários. Eu tô meio que nessa vibe de assistir documentários ultimamente. Eu também. E um documentário muito legal de indicar, que também tá concorrendo ao Oscar, né? Igual a gente tava falando, comentando aqui, que agora a Netflix está no Oscar. É o Professor Polvo, né? Que conta a história de um cineasta, né, que desenvolve uma amizade muito incomum, né, com um polvo em uma floresta de algas na África do Sul. E a partir disso ele acaba descobrindo mais sobre, né, os mistérios do mundo marinho, né, dos oceanos e tal. E é muito bonito visual, assim, tipo, você começa a assistir esse documentário, você fica com muita vontade. Não sei você, Gil, mas eu fico com muita vontade de mergulhar. É que eu não sei se você curte. Ai, eu morro de medo, eu tenho medo. Eu tenho medo desses bichos marinhos, gente, eu morro de medo de qualquer bichinho que aparece na praia. Imagina se eu mergulhar no negócio de algas. Ah, eu curto muito, né? Você é suspeita pra falar, Laura, então não conta. Mas, eu fico com muita vontade de mergulhar, de, tipo, terminar de assistir o documentário e falar assim, tchau, tô indo pra praia, vou lá me enfiar no meio do marzão. Mas é legal, né, que ele tá concorrendo ao Oscar também, já ganhou, pelo que eu tava vendo, já ganhou um BAFTA de melhor documentário. Que legal. Então, acho que tem grandes chances de levar o Oscar, viu? Uhum. E fica aí a minha indicação de Professor Polvo. Bom, e esse foi o episódio de hoje, com algumas novidades da Netflix deste ano e algumas indicações de documentários, filmes e séries. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir lá na nossa rede social, no nosso Instagram. @Sala Precisa Podcast. Que a gente sempre tá postando conteúdo original, Sala Precisa. Eu já ia falar. Pode ser a Netflix, né? Também indicações de playlist. Até a próxima!